Graça e a paz, amados irmãos, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo, né? Vocês estão prestando atenção, cada vez está acontecendo, melhorando alguma coisa. Essa é a nossa intenção, é melhorar, para caprichar mais. Como falei, a semana passada foi a primeira semana que eu estava, né? E a gente vai aprendendo com erro, com os acertos, mas eu quero agradecer as pessoas que estão dando like, pessoas que estão se inscrevendo. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, amados? Como eu falei, eu essa semana irei mostrar a diferença da igreja que eu pastoreava em Belém do Pará, lá no norte, né? E a igreja que eu estou congregando aqui em Blumenau. E eu quero deixar as coisas bem claro, bem claro. A minha ideia não é dizer que a daqui ou a de lá é melhor. Simplesmente mostrar as coisas, peculiaridade, né? Algumas coisas que quem é do norte não sabe, quem é do sul também não sabe. E quero deixar bem claro também que é da igreja que eu frequento e da igreja que eu frequentava. Mas pela igreja que eu frequentava lá, as outras igrejas são bem parecidas do que eu vou relatar. E a daqui também são bem parecidas conforme eu vou relatar. Porque você que não é batista, você não sabe. Mas cada igreja batista é uma igreja diferente totalmente do outro. Diferente que na Assembleia tem um pastor maior que comanda 20, 30, 40 igrejas, aí tem que ser aquele padrão. Aqui não. O pastor daquela igreja, ele manda naquela igreja o que achar que tem que fazer juntamente com os membros, assim ele o resolve. Amém, irmãos? Então vamos colocar algumas colocações. Em Belém, a igreja que eu congregava era cerca de 45 pessoas, membros, né? E aqui aproximadamente 160 membros. Essa realidade, lá em Belém, as igrejas na verdade não são igrejas tão grandes, ou pode ser até grande, mas não tem muitos membros. Aqui tem bem menos igreja, mas as igrejas são mais cheias. Isso é um detalhe interessante. Por exemplo, no bairro onde eu estava, no distrito, tem 5 igrejas batistas, e aqui só tem uma. É praticamente uma em cada bairro aqui. Praticamente isso. Horário de culto em Belém, dia de domingo, 18 horas. Aqui é 19 horas. A escola dominical, às 2, mesmo horário, 9 horas da manhã, 1 hora de culto. Agora, dia de quarta-feira é um pouco diferente. Lá é às 19 horas, aqui é às 20 horas. Né? E eu digo por que aqui é 20 horas. Porque aqui os trabalhos são feitos por turnos, né? O trabalho aqui normalmente começa às 5 horas da manhã, até 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, até um outro horário. Então, e normalmente as pessoas que trabalham de manhã trabalham em 2 empregos. É complicado, olha aí que coisa boa. Belém do Pará é difícil trabalhar num, né? Quase todo mundo é autônomo. E aqui tem 2, a pessoa só não trabalha em 3 porque tem que dormir, senão trabalharia esteira. Estilo de pregação é similar. Batista normalmente é um padrão só, as pregações, né? Agora as músicas, música eu senti muito, que 70% das músicas daqui, na verdade, eu não conhecia, estou começando a conhecer agora. Em relação aos hinos do cantor cristão, são as mesmas que são tocadas aí, as mesminhas que são tocadas aí, né? E tem coisas que é importante. Em Belém tem confraternização no meio do culto, né? No meio do culto, você que é aqui do sul, como é que funciona? No meio do culto, entre o início e a pregação, se para um momento especial que todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta. E aqui não tem. Excepcionalmente, domingo passado, teve ensaio disso daí aqui. Pessoas espontaneamente fizeram isso daí, eu achei muito bacana. Mas não tem esse costume aqui. Tá? A membresia, eu achei a de Belém, talvez seja questão cultural, né? É mais acolhedora do que daqui. Não que daqui não seja acolhedora. Estão me acolhendo maravilhosamente. Mas em Belém, quando chega um convidado, todos vão cumprimentar, falar e conversar. E aqui, talvez pela igreja ser grande,
Poucas pessoas assim o fazem, mas se faz, tá, irmão? Pastor de Belém é mais brincalhões em si, os pastores de Belém são mais brincalhões, né? E aqui são mais conservadores, não que seja bruto, que seja nada não. É estilo de cultura, de local, né? Talvez um pastor de lá não se adaptasse aqui para o público daqui. E o daqui para lá, muitos também não são assim, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui é constante o culto no lar. É toda quinta-feira, 1 hora de culto, é de 8 às 9. Isso aqui é constante. Em Belém, é uma vez ou outra se existe culto do lar, né? Aqui se chama de célula e lá se chama de PGM ou culto no lar. Na verdade, é quase a mesma coisa, questão de nomenclatura. Datas comemorativas. Aqui praticamente quase não se comemora. Por exemplo, teve a data do dia do pastor, dia da mulher do pastor, dia da oração do filho do pastor. Nada disso aconteceu. E aí só sabemos que é uma festa, uma confraternização, né? É cultural, irmão. Eu conversei com o pastor sobre isso e ele falou que, Paulo, com o tempo a gente vai adaptando. Ele é um pastor novo na congregação, ele era auxiliar, ele está desde janeiro para cá sozinho, ele está colocando o jeito dele. Eu acho que vai dar certo. Eu creio que no futuro ele vai incrementar algumas coisas, ele vai incrementar como está incrementando, né? Aqui, na verdade, nessas datas é menos dado ênfase. Em Belém é menos dado ênfase. Departamento de jovens, adolescentes e crianças, né? Na minha igreja tinha todos os departamentos. MCM, não tinha o de homens. E aqui já tem o de homens, né? E aqui tem o de jovens, minto, tem de adolescente e de criança. De jovem em si não tem, porque não tem uma liderança para jovem. Jovem também é um pouco difícil aqui, porque eles trabalham muito. Jovem a partir de 16 anos já trabalha aqui, irmãos. Aqui, jovem de 16 anos já trabalha. Então, é um pouco difícil fazer isso aí até de ir, porque devido ao trabalho. Eu explicando, não é justificação, mas estou explicando. A nossa igreja quase não tem jovem, né? Tem adolescente. É um trabalho muito forte de adolescente, igual a Unijade aí. É igual a Unijade aí, bem parecido. Ofertas, né? Em Belém nós acostumamos, após tirar a oferta e o dízimo, para-se o culto e ora-se pelas ofertas, não é pelos dizimistas, é pelas ofertas que estão entrando dentro do culto. E aqui não se há esse costume, né? Faz uma oração geral no final sobre tudo, mas não especifica sobre o dízimo e a oferta. Excepcionalmente também, domingo passado teve um pastor que orou especificamente pelo dízimo e as ofertas, excepcionalmente. Quase um ano que eu estou aqui, né, nessa congregação, nessa igreja, primeira vez que eu vi, mas foi uma coisa espontânea. E na verdade ele nem é da igreja, talvez seja por isso que ele orou, né? Eu acho que é muito importante, irmão, nós vermos isso daí. São algumas diferenças culturais, né? Não que isso vá, como eu falei, a pregação é a mesma. E aqui também se tem o costume de dia da ceia, se levar mantimentos para as pessoas que não precisam. Ou, perdão, pessoas que precisam, né? Perdão, pessoas que precisam. As pessoas que têm condição, ela dou. Mas lá em Belém é difícil. As pessoas, às vezes dou, mas a vida lá é um pouco mais apertada do que daqui. Falta de emprego e todo mundo necessita. Lá é nivelado, sim. Mas aqui é nivelado para cima, mas eu não dou normalmente para o pessoal da igreja que não precisa, com exceção de mim, né? Eu dou para o pessoal de fora, a pessoa indica e é dada essa cesta para essa pessoa. A membresia de Belém mora bem próximo das igrejas, normalmente mora próximo da igreja, né? Cada um procura um ou outro que mora longe, e aqui não, pelo fato de ter
poucas igrejas vêm pessoas de longe. Mas é um fato curioso. Todo mundo que tem carro oferece a carona para levar outro. Está disputa, né? Quando eu vou, sempre eu venho de carona, 0,800. Aí vem um com o outro, aí vem, não, eu levo, não, é minha vez de levar isso aí, então, isso eu acho bonito aqui, né? Outra coisa lá também, aqui o tamanho da igreja é aproximadamente em relação à igreja que eu estava, 3 vezes maior. Porque em Belém não existe igrejas tão grandes, né? Nossa, lá é muitas igrejas, mesmo sendo igreja, não é grande, vamos embora tirar pela a PIB do distrito, né? E essa daqui não, é bem maior do que a igreja da Renascer, é bem maior do que a igreja da Renascer. Dá praticamente 2 igrejas da Renascer aqui. Aqui também eles cuidam muito do social, que é em relação, tem uma creche que é referência, a creche daqui é referência, né? É toda equipada com tudo aqui é equipado, ela, toda equipada. Eu não sei se as pessoas pagam alguma coisa, não. Eu acho que não pagam nada. Eu acho que deve dar algum tipo de ajuda, né? Mas isso aí eu não vou falar, que eu não sei. Eu devia até me informar antes, né? Antes de estar falando. Mas se a pessoa der uma oferta lá, eles aceitam, com certeza. Tá? Mas não é por isso que a pessoa vai ficar lá ou não. Isso eu tenho plena certeza. Aqui tem uma casa pastoral toda estruturada, bem localizada, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal, muito bonito. Eu passei na frente, muito bonito. Lá nós temos uma casa pastoral. O que se chama de uma casa pastoral, né? Na verdade, é uma casa bem simples, humilde, pequena, que não dá nem para uma pessoa morar. Teria que fazer uma grande reforma, que é cheia de buraco, cheio de o piso não é ruim, o preço é lá embaixo. Então, eu não considero uma casa pastoral, mas aqui tem uma bem estruturada. Em relação ao dízimo e às ofertas, aqui em Blumenau, o pessoal leva muito a sério dízimo e ofertas. Em Belém, as pessoas, ou por norte, ou vou falar de Belém, da minha igreja, né? E de algumas igrejas que eu conheço, não são tão fiéis como as pessoas daqui. Daqui elas são mais fiéis. E levando em conta que o ganho delas é bem melhor, mas explica, mas não justifica. O corpo eclesiástico daqui do Blumenau tem presbitério, né? Tem o presbítero, tem diácono e o pastor. Lá só temos o pastor, né? E a coordenação em geral. Isso é importante. Ministro de louvor tem, creio que o louvor daqui é igual ao louvor de lá, tão bom quanto os dois. Ministérios são muito bons, muito forte o ministério daqui. E eles têm uma mania também de ensaiar normalmente antes do culto, como lá em Belém, a maioria das igrejas são assim, tem umas que ensaiam no sábado, né? Ou no domingo de manhã, mas normalmente antes do culto. Aqui o costume é esse. Púlpito e pregação, ambas as igrejas dão oportunidade. A daqui, da que eu estou frequentando, e a de lá, o pastor dá oportunidade para outras pessoas pregar, não é um uso exclusivo dele, não. As pessoas que ele acha que tem capacidade, pessoas que ele tem confiança no Evangelho, eles liberam tranquilamente. Inclusive eu já preguei tive a honra de pregar numa quarta-feira, né? E já falei em relação à carona, né? E que é importante, irmão. Uma coisa que eu achei diferente daqui de tudo, daí, talvez vocês irem estranhar, não que seja pecado, é costume. Um costume que deixou mais assim, não sei, eu e a Rose, não é chocado, mas assim, que me chamou bem a atenção é que no verão, os homens, jovens, adultos, vão de bermuda para a igreja, normalmente, de bermuda. É uma bermuda decente, uma bermuda bem decente, né? Mas vão de bermuda. Mas em Belém, dia de domingo, eu nunca vi uma pessoa, membro da igreja, né, visitante, vai de bermuda. Não que eu achei errado, é que eu achei estranho.
Compensação, aqui as mulheres, a roupa delas, elas são mais conservadoras do que aí do norte, do que em Belém. Os trajes das mulheres são mais aqui, tipo assembleiana daí. Não chega a ser a tanto, mas são mais comportadas. São costumes, irmãos. Eu achei diferente o costume, né, da bermuda. Não que seja pecado, irmão. É que eu não estou acostumado com isso. Eu estou me adaptando ainda com isso. Eu vejo, né, que eu fique escandalizado. Não, eu acho uma coisa diferente. Eu acho que vocês gostariam de falar. Amém, irmãos? Para a semana, estou criando um novo quadro. Estou indo para a rua, fazer um quadro, fazendo pesquisas. E essa pesquisa vai ser colocada para você dia de sexta-feira. Dia de segunda-feira você responder. E dia de sexta-feira vai ser algumas perguntas. Eu vou sair na rua e perguntar para algumas pessoas. Amém, amados? E vamos orar. E coloque ideias no meu PV do que você queria escutar, do que você queria ver. Pergunte também. Ok, amados? Vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida pessoal dos meus irmãos de Belém, dos meus irmãos de Blumenau, Senhor Deus. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos eles, Senhor. Muito obrigado, o Senhor ter me direcionado para a igreja certa, Senhor Deus, Pai. Como tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E amados irmãos, não esquecendo que às 18 horas aproximadamente eu estou compartilhando esse vídeo. Dê um joinha lá para levantar, se puder se inscrever, se inscreva. Se puder ainda repassar para outras pessoas, principalmente esse vídeo que é curiosidade, muitos pastores não querem saber, muitos membros querem saber. Amém, amados? E Deus abençoe a cada um de vocês, eu amo vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã vamos falar sobre perdão. Vamos falar 4 dias sobre perdão. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus.